A Congregação Cristã no Brasil, CCB, é uma denominação evangélica pentecostal que se firmou no Brasil no início do século XX. Sua trajetória teve início com missionários ítalo-americanos e se expandiu por diversas regiões do país, com um impacto relevante no cenário religioso brasileiro. O objetivo deste documentário é apresentar a história da chegada da CCB ao Brasil, seus primeiros passos, organização, doutrina, expansão e desafios, de maneira direta. Origens internacionais. A história da CCB no Brasil está ligada a um contexto maior. O avivamento pentecostal e missionário de imigrantes italianos e de comunidades nos Estados Unidos no final do século XIX e início do XX. Por volta de 1904, um grupo de evangélicos italianos em Chicago começou a se reunir em casas, sem grande estrutura denominacional. Um dos protagonistas desse movimento foi Louis Francescon, às vezes Luigi Francescon, missionário ítalo-americano que teve envolvimento com igrejas italianas em Chicago e com a experiência pentecostal do início do século XX. Ele rompeu com sua afiliação presbiteriana quando passou a defender o batismo por imersão e a manifestação dos dons do Espírito Santo, como o falar em línguas, influenciado por ambientes como a missão em Chicago, que era derivada do avivamento da Rua Azusa, em Los Angeles, Estados Unidos. Esse contexto internacional e transnacional é importante porque a CCB brasileira não nasce do zero no Brasil. Ela está enraizada em movimentos de imigração italiana, missão nos Estados Unidos e uma expansão pentecostal que atravessou fronteiras. Chegada ao Brasil. A entrada da CCB no Brasil se dá em 1910, por meio de Francescon e outros missionários. De acordo com o histórico oficial, o senhor iniciou sua obra no Brasil por um seu servo em junho de 1910, sem denominação alguma. Em 8 de março de 1910, Francescon e Giacomo Lombardi desembarcaram no Brasil com destino a São Paulo, a fim de pregar entre os imigrantes italianos. O primeiro trabalho organizado daria-se no estado do Paraná, na cidade de Santo Antônio da Platina, onde Francescon chegou em 20 de abril de 1910. Em São Paulo, na capital, também se desenvolveu atividade entre imigrantes italianos com cultos em casas. Segundo alguns relatos, na estação de trem entre Sorocaba e Ourinhos, Francescon tomou conhecimento de um distrito chamado Votorantim e iniciou contato com Ângelo de Siene, deixando ali a semente do movimento. Portanto, já no início da década de 1910, havia pequenos grupos de imigrantes italianos reunidos, apresentando o que mais tarde se tornaria a CCB. A igreja, nesse período, ainda não tinha nome oficial no Brasil, nem registro jurídico, funcionando mais como comunidade simples de fé apostólica, consolidação e organização no Brasil. Durante os anos seguintes, o trabalho se expandiu entre comunidades de imigrantes, especialmente italianos, nos estados de São Paulo e Paraná. A CCB adotou gradualmente uma estrutura organizacional, embora mantendo forte ênfase na espiritualidade, no batismo do Espírito Santo, na imersão e no falar em línguas. Em 1922, o movimento já passava a usar o nome Congregação Cristã. Em 1927 e 28 foram adotados os pontos de doutrina e da fé, que uma vez foi dada aos santos, baseados nos 12 Articoli di Fede, definidos na Convenção da Igreja Cristã Italiana da América do Norte, de 30 de abril a 1º de maio de 1927, em Niagara Falls, Estados Unidos. Em 30 de março de 1936, houve o registro jurídico da Congregação Cristã do Brasil. Em 21 de abril de 1962, a denominação passou a chamar-se Congregação Cristã no Brasil. Desde o início, a CCB enfatizou que não faria propaganda especial de sua fé, não utilizaria comunicação de massa, nem se envolveria em política partidária ou ideologias partidárias. Seu site institucional declara que
A congregação cristã não mantém polêmicas sobre os seus pontos de doutrina ou seu modo de organização, nem autoriza ninguém a fazê-lo em seu nome. A sede brasileira da CCB se estabeleceu no bairro do Brás, em São Paulo. O primeiro templo, ou casa de oração, de destaque no Brás, foi construído após a década de 1940. Doutrina, práticas e estrutura. A CCB se posiciona como comunidade integralmente fundamentada na doutrina e fé apostólicas contidas no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Os pontos centrais incluem crença na Trindade, na ressurreição de Cristo, no retorno de Jesus. Batismo por imersão, a partir de idade de consentimento, geralmente após ter entendimento para crer. Batismo no Espírito Santo, com ênfase em falar em línguas como evidência desta experiência. Prática da Santa Ceia. Vida de santidade e separação, ênfase em obediência e valores morais considerados bíblicos. Práticas e organização. A liturgia e os cultos da CCB possuem características singulares. Combinam ordem com espontaneidade. Há hinos cantados em uníssono, leitura da Bíblia, oração, pregação, participação comunitária. A Igreja evita formalidades excessivas e busca que o Espírito Santo conduza os serviços. Quanto à administração, os ministérios incluem anciãos, diáconos e cooperadores. Os anciãos são responsáveis pelo atendimento da obra, batismos, Santa Ceia, ordenação de novos obreiros, bem como supervisão espiritual. A eleição de anciãos se dá por aclamação ou consenso no Conselho de Anciãos, sendo considerada obra do Espírito Santo. A CCB proíbe que membros do ministério ou administração utilizem o nome da Igreja para fins políticos ou eleitorais. Também não remunera ministros ou quem exerça cargos eclesiásticos. As casas de oração são construídas segundo mutirões voluntários, com membros comuns colaborando na limpeza, organização, ensaios da orquestra, portaria, etc. O uso da expressão templo ou igreja costuma ser evitado em favor de casa de oração, relação com outras denominações. A CCB, historicamente, manteve postura de separação de outras denominações, evitando o ecumenismo ou alianças visíveis com igrejas distintas. Simplicidade e observância. A CCB valoriza simplicidade no culto e no caminhar cristão, sem mídia de massa, sem propaganda explícita, sem ênfase em marketing denominacional. Isso contribuiu para que a Igreja se tornasse reconhecida pela população evangélica como uma das mais tradicionais e com perfil conservador. Expansão no Brasil. Após a chegada em 1910 e a primeira fase de organização, a CCB expandiu-se pelos estados de São Paulo e Paraná, e depois por todo o país. Já em 2010, a CCB figurava como a terceira maior denominação protestante no Brasil em número de membros. A extensão regional abrangeu todas as 5 regiões brasileiras e os 27 estados da federação. Por exemplo, estimativas apontavam que no Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste havia forte presença. Além disso, a CCB está presente em diversos países, mais de 80 países, segundo algumas estimativas. Alguns fatores importantes para a expansão foram imigração italiana. Nos estados de São Paulo e Paraná, havia muitas comunidades de imigrantes italianos que se identificavam com o missionário Francescon. Mobilidade interna e urbanização. À medida que as cidades cresceram e pessoas migraram para os centros urbanos, a CCB acompanhou esse movimento. Organização com casas de oração acessíveis nos bairros, mutirões voluntários e compromisso dos membros. Perfil conservador e comunidade coesa. A CCB oferecia um sentido de comunidade e identidade claro, atraente para imigrantes e famílias em transição. Alguns marcos importantes. 1910, chegada de Francescon ao Brasil e estabelecimento dos primeiros grupos.
Décadas 1920-1930. Adoção de nome, organização jurídica e doutrinária, como 12 artigos de fé. 1936. Registro oficial como Congregação Cristã do Brasil. 1962. Mudança de nome para Congregação Cristã no Brasil. 1962. Mudança de nome para Congregação Cristã no Brasil. Décadas posteriores. Massificação da presença em várias regiões e internacionalização. Desafios e especificidades. Apesar do crescimento, a CCB enfrentou desafios. A transição de comunidade imigrante italiana para uma denominação mais amplamente brasileira exigiu adaptação. Por exemplo, ao longo da década de 1930 e seguintes, o perfil majoritário era italiano, mas depois a igreja abrasileirou-se. A CCB também optou por manter certa reserva institucional e não divulgar em massa seus dados de membresia. Uma característica marcante é a combinação entre espiritualismo elevado e vida comunitária simples, com forte regulação interna. Essa dupla natureza pode provocar tensões. Por um lado, fez da CCB um ambiente estável para muitos. Por outro, alguns críticos apontam falta de transparência ou rigidez de costumes. Outro desafio é manter a coerência doutrinária e organizacional à medida que a igreja cresce e se espalha geograficamente. A CCB evitou a mídia de massa, mas o ambiente comunicacional mudou muito nos séculos 20 e 21, o que exige respostas adaptativas. Impacto na sociedade brasileira. A CCB teve e continua tendo impacto relevante no cenário evangélico e cristão brasileiro. Como uma das maiores denominações pentecostais, ela contribui para o pluralismo religioso no Brasil. A presença em bairros populares, comunidades de imigrantes e cidades médias permitiu que a CCB se tornasse parte da vida social de diversas localidades. A valorização de valores morais tradicionais, família, sobriedade, simplicidade, também a colocou numa posição de referência em meio a segmentos conservadores. A característica de não envolvimento partidário ou político formal ajudou a manter uma certa independência, embora a participação individual de membros em política seja livre. Particularidades culturais e organizacionais. A CCB mantém algumas práticas peculiares que ajudam a diferenciá-la. Utilização de orquestras e hinos próprios nos cultos. A música ocupa lugar significativo. Casas de oração normalmente afastadas de grandes propagandas visuais ou publicidades. O ambiente é discreto. Vestimenta e comportamento dos membros tendem à sobriedade. Ótimo exemplo de comunidade autossustentável. Muitos templos construídos por mutirão, com esforço coletivo de membros. A administração interna privilegia o consenso e aclamação dos anciãos, em vez de eleição competitiva ou campanha. Evolução para os dias atuais. Nas últimas décadas, a CCB continuou se firmando no Brasil e no exterior. Segundo fonte de 2021, a CCB estava presente em 84 países. A denominação listava mais de 20.000 templos espalhados pelas 5 regiões brasileiras. A trajetória mostrou que o modelo combinado entre espiritualismo pentecostal e estrutura comunitária consolidada funciona para gerar expansão sustentada. Ao mesmo tempo, a igreja enfrenta os desafios modernos: comunicação digital, mudança de perfil demográfico, urbanização acelerada, pluralismo religioso mais intenso e necessidade de manter identidade sem isolamento. Algumas análises apontam que a CCB adotou novos instrumentos: escolas bíblicas infanto-juvenis, atenção a surdos, missões em presídios, universidades e comunidades indígenas, migrantes, etc. Síntese cronológica. Final do século XIX. Início do XX. Franciscon em Chicago. Envolvimento com o movimento pentecostal. 1910, Franciscon chega ao Brasil em março e inicia cultos entre imigrantes italianos em São Paulo e Paraná. Década de 1910-20, pequenos grupos, ainda sem denominação formal.
1920 e 30, adoção do nome Congregação Cristã, Convenção de Doutrina em 1927, registro jurídico em 1936. Décadas médias do século XX, crescimento, construção de templos, casas de oração, presença em todo o país, expansão internacional. 1962, alteração do nome para Congregação Cristã no Brasil. Século XXI. Milhões de membros, milhares de congregações, presença em diversos países, enfrentando desafios do mundo contemporâneo. Em resumo, a chegada da Congregação Cristã no Brasil representa um caso significativo de como uma denominação evangélica de origem imigrante e missionária se implantou e se desenvolveu em solo brasileiro. A partir da missão de Louis Franciscon em 1910, a CCB consolidou-se, organizou-se, manteve identidade doutrinária e prática, expandiu para todas as regiões e alcançou milhões de fiéis. Sua história mostra também os desafios de manter coerência, identidade e expansão frente às transformações sociais. As imagens aqui no vídeo são meramente ilustrativas, não representando exatamente o padrão da Igreja Cristã no Brasil. Deixe seu comentário a respeito do assunto e se inscreva no canal. Muito obrigado e fiquem na paz.